costume, toda sessão nós temos 5 minutos com Jesus. É proferido ou o padre, o diácono ou o pastor. E no último mês tenho feito todas elas, então hoje eu farei de novo. A palavra de Deus, no manancial, traz o presente diário, traz o tema hoje, medo. A leitura bíblica que aconselha é o Salmo 34, versos 17 a 22, onde o salmista Davi escreve o seguinte: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão punidos. O comentário. Provavelmente você já sentiu medo. As circunstâncias da vida fazem com que ele nos assalte com frequência e sem aviso prévio. Temos medo de perder o emprego, de não conseguir ser um bom pai ou uma boa mãe para os filhos, de perder amizades, de não ser compreendido, de ser assaltado no futuro. Todas essas situações são comuns nesse mundo. Diante disso, podemos reagir de duas maneiras: deixar que o temor nos domine ou entregar tudo nas mãos de Deus. Quando cedemos ao medo, a vida fica mais difícil. Nossos pensamentos tornam-se confusos, as decisões ficam comprometidas e podemos inclusive seguir por caminhos errados. Mas podemos entregar nosso medo completamente nas mãos de Deus. Não precisamos bancar os super-heróis, mas podemos buscar o Senhor com a confiança de que Ele nos ouve e está disposto a agir em nosso favor. Davi foi um homem valente, mas em certa ocasião, por medo, fingiu-se de louco diante de um rei inimigo. Escreveu o Salmo 34 depois que o Senhor o livrou desse perigo. Hoje chego até você com esta mensagem para motivá-lo. Pessoalmente fui fortalecido com esse texto bíblico, pois também fiquei cheio de medo ao olhar para algumas circunstâncias ao meu redor. Pensamentos temerosos ocuparam minha mente e uma angústia profunda começou a invadir minha alma. Mas Deus é bondoso conosco. Ele não quer que sejamos controlados pelo medo, mas que nossa confiança esteja nele. Ele mesmo vem ao nosso encontro com sua palavra, assim como me encontrou neste momento de temor. As circunstâncias negativas da vida são reais, mas maior é nosso Deus, em quem devemos depositar todos os nossos temores. Nesse exato momento, você pode fazer de Deus o seu abrigo e experimentar o livramento que Ele traz, preenchendo o seu coração de paz e de alegria e fazendo coro com Davi. Como é feliz o homem que se refugia em Deus. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem tenho medo? Salmo 27, 1. Vamos falar com Deus. Pai eterno e santo, nós te bendizemos porque tua palavra nos dá segurança que se temos temores, se temos medo, se temos insegurança, teus braços estão às nossas disposições. Podemos esperar em ti e esperar de ti o livramento. Obrigado que o Senhor nos ama como somos. Obrigado que está à nossa disposição
para nos socorrer, nos salvar e nos livrar de todos os males. O grande exemplo está o rei Davi, que foi um homem natural como nós, um homem segundo o teu coração, mas confessou também ter tido medo. Ajuda-nos, Senhor, a realmente acreditar na tua santa palavra, muito mais do que acreditar, a praticar. Agora, Senhor, pedimos que tua presença seja real nesta sessão, que possamos aqui discutir favorável ou contrário a projetos, mas sempre lembrando que o Senhor está nos ouvindo. Pedimos assim, em o nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a 45ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao secretário que proceda à leitura das atas ou da ata da sessão anterior. Ata resumida da sessão ordinária de 4/12 de 2018. Aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2018, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeiras, Estado do Paraná, cito a Rua Coronel Guido, 211 Centro, realizou-se a 44ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Sob a presidência do vereador Anselmo Raimel Osório, secretariado pelos vereadores Marcos Ribas e Elide Santos Aleste, e presentes os vereadores Denis Sanson, Domingos Everaldo Kuhn, Gilmar Costa, João Alberto Pereira da Costa, João Sabim e Rogério Saluda. Havendo número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão. Ele terminou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram prestadas as seguintes matérias. Em discussão única em bloco, foram aprovados por unanimidade os requerimentos com protocolos 1015 a 1017/2018. Em segunda discussão, foi aprovado por maioria o projeto de lei 5.171. Em primeira discussão e separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.173 e 5.175 a 5.177. Nada mais a menos ser tratado na sessão, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão. E para tudo constar, foi elaborada a presente ata, assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Ata resumida da sessão de julgamento de 4/12 de 2018. Aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2018, após a finalização da 44ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeiras, Estado do Paraná, cito a Rua Coronel Guido, 211 Centro, realizou-se sessão de julgamento convocada para apreciação em primeira discussão do projeto de decreto legislativo 711/2018, que aprova a prestação de contas do município de Palmeiras relativos ao exercício de 2013 e da outras providências. Sob a presidência do vereador Anselmo Raimel Osório, secretariado pelos vereadores Marcos Ribas e Elide Santos Aleste, e presentes os vereadores Denis Sanson, Domingos Everaldo Kuhn, Gilmar Costa, João Alberto Pereira da Costa, João Sabim e Rogério Saluda. Havendo o número elevado de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e transferiu a leitura da ata da sessão anterior para a próxima sessão, por não ter havido o tempo necessário para a sua elaboração. Na ordem do dia, foi aprovado pela maioria o projeto de decreto legislativo 711/2018, com votos contrários dos vereadores Denis Sanson e João Sabim e a abstenção do vereador Marcos Ribas. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente lembrou aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 de dezembro, no horário regimental, constando da ordem do dia discussão única da indicação 75/2018 e das moções protocoladas sobre números 1012 a 1014/2018, e a segunda discussão dos projetos de lei 5.173 e 5.175 a 5.177. Agradeceu a presença de todos, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão. E para tudo constar, foi elaborada a presente ata, assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Em votação, as atas livres. Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda à leitura do expediente da sessão. Ofício
533 de 2018, do Executivo Municipal. Senhor Presidente, através do presente, estamos solicitando a Vossa Excelência a retirada da pauta de votações o projeto de lei 5.174, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Ofício 537 de 2018, vindo do Executivo Municipal. Senhor Presidente, através do presente, estamos solicitando a Vossa Excelência a correção do texto do projeto de lei 5.183, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Tal solicitação e correção se dá devido a retificar o artigo 2º do projeto de lei citado, a fim de ter o seguinte texto: para atender o disposto no artigo 1º desta lei, servirá como recurso operação de crédito, conforme discriminação abaixo, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei Federal 4.301, linha 4. Ofício 540 de 2018, que inclui o Executivo Municipal. Senhor Presidente, referente ao ofício 247 de 2018, requer cópia do diário de portos, livros BBW 2457, DAG 1758, para o período de junho a outubro do corrente ano. Ofício 542 de 2018, vindo do Executivo Municipal. Senhor Presidente, através do presente, estamos enviando a Vossa Excelência o projeto de lei que abaixo especificamos, a fim de receber a apreciação, projeto de lei complementar 008. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a permissão do uso de imóveis de propriedade para fins exclusivos de instalação de equipamentos necessários para retransmissão de sinal gerado por emissora televisiva através do canal digital, de titularidade da Fundação Dom Paulo II. Ofício 543 de 2018, vindo do Executivo Municipal. Senhor Presidente, através do presente, estamos enviando a Vossa Excelência substitutivo ao projeto de lei 5.180, que abaixo especificamos, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.550.000. Ele expôs na justificativa que acompanha mencionado, substitutivo ao referido projeto de lei, contamos com aprovação. Ofício 544, vindo do Executivo Municipal. Senhor Presidente, através do presente, estamos enviando a Vossa Excelência os projetos de lei 5.185, que autoriza o Poder Executivo a proceder mediante termo de colaboração, repasse dos recursos financeiros às organizações da sociedade civil, ambas, R$ 416.640. Projeto de lei 5.186, autoriza o Poder Executivo a proceder mediante termo de fomento, repasse de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmeira, a PAI, R$ 60.531. Projeto de lei 5.187, que autoriza o Poder Executivo a proceder mediante termo de fomento, o repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social à Associação Menonita Beneficente, a MB Lar de Vi, no valor de R$ 60.000. E o projeto de lei 5.188, que autoriza o Poder Executivo a proceder, mediante termo de fomento, o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social à Associação Menonita Beneficente, a MV Lar de Vi, no valor de R$ 30.000. Do senhor João Batista de Camargo, expediente solicitando comprovante pelo registro SISMUP junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Requerimento 1034 de 2018 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Requerimento de prazo de 30 dias para emitir o parecer ao projeto de lei 5.179 e 5.184. E requer ainda prazo de 15 dias para emitir o parecer aos projetos de lei 5.180 e a emenda 1026 do projeto de lei 5.157. Requerimento 1035 da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e
fiscalização desta Casa. Requer, ouvido o plenário, prazo de 30 dias para emitir parecer aos projetos de lei 5.179 e 5.184. E ainda, prazo de 15 dias para emitir parecer ao projeto de lei 5.180. A Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente, requerimento de prazo, protocolados no 1036/2018, prazo de 30 dias para emitir parecer ao projeto de lei 4.857 e ao projeto de lei 5.179. Requer ainda o prazo de 15 dias para emitir parecer a emenda 1026 do projeto de lei 5.157. Protocolado sobre o número 37 da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, com requerimento de prazo de 30 dias para melhores estudos ao projeto de lei 5.184. Requerimento do vereador Denis Samson, que quero ouvir do plenário seja encaminhado expediente da Secretaria Municipal de Educação, solicitando a resposta ao pedido feito pelo reunião do secretário da Paz para a manutenção do regime integral de pelo menos 30% das vagas dos Centros Municipais de Educação Infantil, com o objetivo de atender as famílias com extrema necessidade. Indicação número 76, de minha autoria, indica ao prefeito municipal que seja construído abrigo de ônibus na rua Sebastião Sonson, próximo à BR-277, na localidade de Vieiras. Indicação 77 de 2018, do vereador João Savi, indica a Secretaria de Obras e Infraestrutura que seja tapado o buraco da rua Arthur da Avenida Albuquerque, em frente à propriedade número 71. Indicação número 78, de 2018, do vereador João Alberto Pereira da Costa, indica a Secretaria de Obras e Infraestrutura que seja realizado patrulhamento de cascalhamento na estrada que inicia na BR-151, do restaurante de Gádoa, até a localidade de Cantagalo. Moção de aplauso proposta pelo vereador Denis Samson ao para-atleta palmeirense Breno Passoni e o treinador Hernani Bittencourt pela conquista do primeiro lugar na categoria 20 km do Campeonato Paranaense de Parambu. A segunda etapa da competição foi realizada em 1 de dezembro na campanha São Rafael em Balsa Nova e Breno Passoni, treinado por Hernani, competiu representando o município na distância de 20 km. Assinado por todos os vereadores. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Educação e também da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização desta Casa, pareceres favoráveis ao projeto de lei complementar número 6 e 7 de 2018 e projeto de resolução número 136 de 2018 e projeto de lei do 5.181 até o 5.186. Seria isso, senhores. Solicito ainda ao secretário que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores que assinaram o livro de presença. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador João Alberto Pereira da Costa, com o assunto do saúde. Com a palavra, o vereador João Alberto Pereira da Costa. Gostaria de, antes de adiantar a minha fala sobre o assunto de saúde, gostaria de saudar a mesa diretora dessa casa, a pessoa de Vossa Excelência, presidente da casa, aos ilustres vereadores e, se me permitem chamá-los assim, aos nossos amigos que conosco realizam essa sessão. Gostaria também da compreensão de todos para fazer uma referência um pouco especial aos nossos amigos da colônia de Henrique Marsum. Eu vejo aqui a diretoria da Cooperativa Mista Agropecuária de Henrique Marsum, a diretoria da Associação de Moradores, lideranças daquela comunidade. Isso é motivo de muita satisfação para nós, vereadores.
Mas, posicionando também a minha fala em torno do assunto da saúde, eu gostaria de dizer que eu sou integrante há 5 anos da Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente desta Casa de Leis. E além de editar leis, votar leis, fiscalizar o Executivo, é também obrigação nossa, do servidor público, sendo conhecedor de algum fato ou de algo que possa levar a uma situação indesejável, alertar ao Poder Executivo. E eu tenho feito isso. Vou dividir minha fala em 2 assuntos. O primeiro é com relação ao projeto de lei 5.157. Já falamos dele algumas vezes aqui. Mas temos encontrado dificuldade para que avancem as questões nas reuniões, nos encontros que temos aí pela rua. Então aqui, na tribuna, na oficialidade, no registro da fala, me parece ser o único caminho. Vou de novo alertar. Nós temos aqui alguns funcionários que são da área de saúde. E lá na área de saúde nós temos aproximadamente 70 funcionários, os médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, mais algumas categorias, que eles estão registrados sob o regime de CLT. Eles não têm acesso ao plano de cargos e salários do regime estatutário dos outros 800 funcionários do poder público. O que é que isso ocorre? Ocorre que eles ficam com os seus salários congelados, ocorre que eles não têm avanço, ocorre que não há possibilidade deles desenvolverem as suas atividades, fazendo curso, enfim, se capacitando para encaminhar aí num plano de carreira. O que é que nós fizemos? Nós procuramos o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas entende porque esses funcionários são funcionários do Programa de Saúde da Família, o programa do governo federal, um programa que já vai para o seu 27º ano, 27 anos, não é mais programa de governo, não é programa de partido, não é programa de governador, é programa de Estado. Qual é a diferença que tem nisso? Os programas de governo é aquele que o governador faz e o outro chega e acaba. Os programas de Estado são aqueles que a nação incorpora, viram lei e ninguém mais mexe com eles. Como é o programa do Sistema Único de Saúde, como é o programa do Instituto Nacional de Seguridade Social e por aí afora. Pois bem, vamos voltar ao programa de saúde da família. Quando esse programa já é um programa de Estado, vai ficar aí para sempre. Se o governo federal se afastar desse programa, porque hoje é o governo federal que transfere os recursos para custear o programa, a hora que o governo federal se afastar, o município terá que fazer o aporte financeiro e custear o programa de saúde da família. Pois bem, em função disso, o próprio Tribunal de Contas diz que os funcionários, esses servidores que estão no regime CLT, podem ser transportados para o regime estatutário. Porque é que nós estamos nos encaminhando para essa alternativa. Por uma questão só, porque o Poder Executivo percebeu que havia esse problema, essa fragilidade dessa forma de contratação e mandou para essa casa o projeto 5.157. E o projeto pede a autorização nossa, do Legislativo, para que o prefeito possa, de livre e espontânea vontade, não estou exagerando, mas é isso, ao seu bel prazer, claro, fundamentado, oferecer uma gratificação para esses funcionários, de 0 a 100%. E nós não podemos fazer isso. Deixar, a palavra é bonita, nem sei se você vai dar certo a fala dela, discricionariamente, o prefeito ou o presidente da Câmara poder dar 100% de aumento para o funcionário. Não é possível hoje. Era possível 20 anos atrás. O tempo venceu essa possibilidade. As regras de hoje, os tribunais, os órgãos de controle não admitem mais essa hipótese. Então nós não podemos aprovar a concessão de 100%, de 80% ou de 50%, não sei quanto que a prefeitura, o prefeito estaria disposto a conceder aos funcionários. Mas nós podemos autorizar que se faça essa transposição. E se, por algum motivo, o prefeito ou o Poder Executivo, porque é eles que foram eleitos para fazer a gestão e não nós,
apenas para fiscalizar e em alguns momentos oferecer sugestões, como é o caso agora, se o prefeito entender que não pode, não deve, ou não quer transformar os empregados públicos em servidores públicos estatutários, ele ainda pode mandar para essa casa um programa, um plano de carreira específico para eles e eles ainda permanecerem no regime CLT. Faz um plano, como foi feito para todo o resto do quadro de funcionários, mas faz um plano só para os empregados públicos no regime CLT, manda aqui para nós, se os vereadores entenderem por bem, aprova, a situação está resolvida. Então, eu digo isso aqui porque nas conversas não avançam, então é importante. Conversei com o executivo essa semana, mas as conversas não têm avançado. Era esse o recado que eu queria falar sobre a questão dos empregados públicos da área de saúde. Continuo na área de saúde. Eu tenho alertado durante esses 5 anos, com base em estudos que outros fizeram, eu apenas tive conhecimento, e os nossos colegas têm também, de que toda a legislação nacional que trata da administração pública diz claramente que das inúmeras atividades públicas, 3 tem que ser realizada pelo efetivo do serviço público. Não pode ser terceirizado, não podem ser comprados serviços da iniciativa privada. É a segurança, a educação e a saúde, segurança pública. Então, vamos ficar, porque o problema está na saúde. A estrutura de saúde do município de Palmeira tem que ser do quadro efetivo, tem que ser do regime de concurso, tem que ser passado pelo estágio probatório. Os funcionários têm que ser conhecidos da comunidade para se evitar aquelas catástrofes que nós verificamos no hospital evangélico em Curitiba, nos hospitais do Rio de Janeiro. A população tem que ter segurança naquela estrutura que está lá para cuidar da saúde dele. Então, a grande parte dos recursos, a regra tem que ser essa. A estrutura pública do concurso público. Mas o município pode complementar serviços comprando da iniciativa privada. Remédios que não tem lá na farmácia popular, pode comprar das outras farmácias, enfim, uma série de outras coisas. O que o município não pode fazer é inverter a regra, comprar a grande maioria dos recursos públicos da iniciativa privada e só complementar com alguma estrutura pública do município. Eu já alertei isso há algum tempo atrás, não foi esse município que inventou, mas esse município entrou nessa estrada, a estrada perigosa. Vejam por que é perigoso. Porque quando o município contrata, como o nosso já contratou, o Instituto Confiança, a IGEA, a Globomed, uma série de empresas para prestar serviços com quantias vultuosas, 5 milhões, 7 milhões. Nós chegamos aí demanda que mais ou menos 15 ou 20 milhões foram contratados dessas empresas. O que ocorre? Aí o registro, até a questão tributária do município acaba sendo desviada da regra principal. Por quê? Porque a lei, Rita Camargo, aquela lei que fala que o município não pode gastar mais do que 54% dos seus recursos com a folha, neste caso, existe uma operação disfarçada. Quando o município contrata essas empresas e elas contratam todos os funcionários, como é o caso do PA, do pronto atendimento, que a prefeitura faz hoje. Se todos aqueles 30 funcionários que estiverem lá trabalhando forem funcionários ocasionais de uma empresa dessa contratada, o registro financeiro contábil aparece lá nos serviços jurídicos de terceiros, e não aparece como o pessoal, e não entra a conta dos 54%. Veja esses dois. E mais, esses funcionários que recebem sofrem um desconto da Previdência, do INSS, e não do RPPS, o regime, o Fundo de Previdência dos Estatutários do município. E mais, o problema que nós tivemos aqui esses dias, a conversa tem que ser popular para que seja entendido. De todas as categorias de funcionários que o município tem uma categoria que é difícil de fazer com que a
funcionalidade aconteça de forma normal. É com os médicos. O médico tem um contrato de 6 horas pelo maior salário que um funcionário público tem. E ele teria que atender um paciente a cada 15 minutos. Seriam 4 pacientes por hora, 6 vezes 4, 24. Então ele teria que atender das 8 horas ao meio-dia, 20 e poucos pacientes. O que ocorre? Qual que é a realidade? O médico não faz isso. O médico vai lá, chega às 8 horas da manhã, uma secretária já distribuiu 24 senhas ou 16 senhas, ele atende rapidamente e vai embora. Vai atender em outro município onde ele também tem outro emprego. O Ministério Público fez essa provocação, provocou o Legislativo, provocou o Executivo. Nós editamos uma lei aqui. Hoje tem todas essas palavras bonitas, eu nem sei direito, mas acho que é o ponto biométrico, me ajuda os vereadores se é isso, o ponto do dedo, você corta o dedo, a hora que entra, depois a hora que sai, é o ponto biométrico. Voltamos a lei para que tivesse um ponto biométrico. Os médicos teriam que chegar, colocar o dedo, depois sair. Sabe o que eles fizeram? Entregaram lá para a secretária de saúde a sua demissão. Não vamos trabalhar assim, não. Só se nós atendemos aqui meia hora, depois vamos lá e mais isso. E o Ministério Público que poderia, porque tem força para isso, mais do que nós, neste caso, interpelar os próprios médicos, as instituições que protegem eles. Não. O Ministério Público, soube por informações do Executivo, mas não me atrapalhe nada para dizer aqui, o Ministério disse que iria interpelar o Legislativo. Não pode interpelar, talvez, o secretário de saúde, os diretores, os coordenadores, os chefes imediatos dos médicos. Bom, o que é que esses médicos fazem? Saem da estrutura pública e vão trabalhar nas empresas que são contratadas pelo poder público. E daí lá dá para trabalhar das 7 às 8h30 e atender 30, ir para lá e fazer tudo isso. E aí continua não funcionando. E vou além. Já alertamos a estrutura de saúde do município, já alertamos o prefeito, que vai haver problemas uma hora ou outra. O Tribunal de Contas já encontrou problema na contratação com o Instituto de Confiança, já encontrou problemas com a IGEA, está avançando. Nós já temos informações que vai haver diligência para verificar essas situações. E agora, falta um minuto para minha fala terminar. Vou tentar aqui falar de um assunto que teria que ficar aqui o dia todo falando. Falar em um minuto. Chama Solumed a empresa. Empresa que faz serviços privados na área de saúde. Talvez os senhores até alguém já tenham ouvido falar disso. Essa empresa tem propaganda até a nível nacional, mas ela funciona aqui no Paraná. Ela diz assim: solução para a sua saúde sem fila. A fila tem sido um tormento quase pior do que a doença na história da saúde desse nosso país. Mas essa empresa tem solução para isso. Aí ela diz assim: você, carteirinha gratuita para toda a família, sem mensalidade, sem anuidade, agendamento imediato. Para a sua conclusão, vereador Gilberto. Peço só mais 10 segundos. 10 segundos eu termino. A olhada é a firma do governador. Estão todos presos, irmão. Havia um cidadão chamado Lourival Pavão, todo mundo conhece ele por aqui. Todo mundo conhece. Ele ia por aqui. Está lá preso na cadeia. E vai muito mais gente para a cadeia. Muito mais gente. Tomara que seja logo. Porque a saúde não se cuida. Ordem do dia. Em discussão única e em bloco os requerimentos protocolados sob número 1034 a 1037/18. Item 34 é da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Educação desta Casa.
Ela tem em prazo de 30 dias para emitir parecer ao projeto de lei 5.179 e 5.184. Requer ainda prazo de 15 dias para emitir parecer aos projetos de lei 5.180 e a emenda 2026 do projeto de lei 5.157. Requerimento da Comissão de Economia, Orçamento e Fiscalização desta Casa. Temos prazo de 30 dias para emitir parecer aos projetos de lei 5.179 e 5.184. E também requerimento prazo de 15 dias para emitir parecer ao projeto de lei 5.180. Requerimento 36 da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente desta Casa. Prazo de 30 dias para emitir parecer ao projeto de lei 4857 e 5.179. E também prazo de 15 dias para emitir parecer à emenda 2026 e ao projeto de lei 5.157. E o 1037. É o protocolo 1037 da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas desta Casa. Requerimento de prazo de 30 dias para melhores estudos ao projeto de lei 5.184. Discussão. Vereador João Alberto, você viu o 5.157, é um projeto de lei que até ele propôs uma emenda modificativa que é no caso dos empregados públicos da saúde. Eu quero aproveitar, junto com o líder do governo, aproveitar e agradecer também a presença do secretário de Gestão Pública do nosso município, Geraldo. Sei que não é um tema fácil, porque juridicamente talvez não seja tão simples assim, essa adequação dos empregados públicos ao regime estatutário, mas concordo com o vereador João Alberto falou que é necessário, né, mesmo que legalmente seja autorizado pelo Tribunal de Contas, que o município não venha a sofrer nenhuma penalidade para que se faça justiça a esses funcionários, possa ser apresentar pelo FPPS, nossa, eu recolhi o FPPS, muito mais vantajoso do que o INSS. Hoje você se aposenta com uma remuneração muito melhor pelo regime próprio nosso, previdência, do que pelo INSS. E também a questão da também, desculpa, esqueci o termo, questão da estabilidade do emprego, que hoje não vai acabar o programa do governo da saúde da família, mas se acabar, seriam demitidos esses 70 funcionários que são do emprego público, então também para garantir a estabilidade a eles. Então eu faço um apelo ao Geraldo, já sei que está tratando esse assunto, já conversamos sobre isso, mas que tão logo tem algum parecer, algum encaminhamento desse assunto, nos informa aqui através de um ofício, para que a gente possa também acalmar aqui o vereador João Alberto, que até propôs uma emenda modificativa, se não me engano, que é uma interessante emenda que ele fez, mas sei que isso também é uma matéria que é de competência do Executivo. Nós podemos propor algumas alterações, mas a competência plena de legislar sobre matéria trabalhista é do nosso Executivo, então fica aí o registro. Obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, a indicação número 75 para 2018. O vereador Gilmar Costa indica ao prefeito municipal que seja determinado ao setor competente a realização de melhorias na iluminação da quadra de esporte na localidade de Santa Bárbara. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única e em bloco as moções protocoladas sob números 1.012 a 1.014 para 2018. 2012, autoria minha, do vereador Luiz Federal e do vereador Gilmar Costa, moção de aplauso à Escola João Sidor, de Santa Bárbara, pela participação no concurso Chega de Trabalho Infantil, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, quando ele recebeu premiação.
moção de aplauso número 13, de autoria também do vereador Gilmar Costa e do vereador Luiz Everaldo. Moção de aplauso à escola do Campo Pedro Grosso Filho, de Pinheiral do Baixo, pela participação no mesmo concurso, que também recebeu premiação. E a moção de aplauso número 14, de minha autoria, seja encaminhado congratulações nos termos desta moção ao Colégio Realeza pela participação no concurso Contos e Crônicas Jovens Talentos. Teve 3 alunos premiados, esse objeto de Paranás Auxiliares do Interior, Lídia Borgonca Santa, Mente Divergente, foi desenvolvido pela aluna Laila Luiz Sanson, e também o Encontro Divino, que foi desenvolvido pela aluna Nicole Luiz Borges. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 5.173. Altera dispositivos da lei número 4.789, de 28 de setembro de 2018, que é o artigo 1º, passa a vigorar. Trecho C, situado na área urbana com área de 584 metros, localizado no loteamento Elias para Jala Vacila, no município de Palmeira, com os seguintes pedidos e confrontações. Frente e confronto da Rua do Estado Marcondes Zanardini, de 16 metros, lado direito. De frente olha, confronta com o lote 411 para a quadra 28, de 37 metros. Lado esquerdo, confronta com o lote 410 para a quadra 27, de 36 metros. E fundos, confronta com o lote 3, industrial de 16,1 metros. O justificativo desse projeto é apenas uma correção de medida, que esse projeto já veio anteriormente, uma correção nas medidas do mesmo lote. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 5.175. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.700 para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da dotação de indenização de distribuição com a seguinte justificativa: devolver sobra do recurso financeiro referente à aquisição do caminhão basculante conforme o contrato de repasse 1042-127-56 firmado com o governo federal. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 5.176. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 17.500, Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Relações Públicas, também dotação, minimização e distribuição, com a seguinte justificativa: necessidade de efetuar devolução referente à sobra da obra da reforma do Museu Histórico de Palmeira. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 5.177. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 270,65 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, dotação de indenização e distribuição, com a seguinte justificativa: visando disponibilizar recursos para devolução de valor restante do convênio para o Fundo Nacional de Saúde.
Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.181. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação técnica com a Associação Comercial e Empresarial de Palmeira. O termo de cooperação técnica será celebrado pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por quais os sucessivos períodos na forma da lei. Artigo 2º. Assim viabilizar os meios necessários à concepção do objeto desta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a evitar o pagamento da anuidade referente ao serviço de consulta ao banco de dados do Sistema de Proteção ao Crédito SPC, fixado no valor de R$ 1.620 por exercício financeiro, podendo este valor sofrer alterações nos termos previamente estabelecidos pelo respectivo órgão. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.182. Altera o dispositivo da lei número 3.572, de 20 de novembro de 2013, e da outras providências. Passando a vigorar vários artigos de alteração da lei de distribuição do artigo 1º, do parágrafo 2º do artigo 8º, da lei 3.572, de 20 de novembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Os limites estabelecidos no CAP administrativo não serão aplicados em caso de viagem internacional, gasto da Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social, Educação e Gabinete do Prefeito, comprovando a necessidade mediante processo administrativo. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 5.183. Autoriza a abertura de crédito adicional especial para a Secretaria Municipal de Educação, dotação de equipamento e material apartamento no valor de R$ 2.289.120, com a seguinte justificativa: para a aquisição de veículo tipo ônibus escolar, que serão utilizados no transporte escolar do município. Tal aquisição será efetuada com recursos oriundos da operação de crédito do Banco do Brasil, conforme a lei municipal 4.856, para a aquisição de 10 veículos. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 006/2018. Altera o dispositivo da lei complementar número 2 de 2017, que institui a planta de média de valores para o lançamento na cobrança de impostos imobiliários, disciplina a fórmula de cálculo, estabelece parâmetros de classificação das edificações do município de Palmeira. Artigo 1º. A tabela do anexo 1 da lei complementar 2 de 2017 passa a vigorar acrescido com o setor 4, de acordo com a seguinte redação. E segue. A justificativa desse projeto, tem bastante tabela, é o seguinte. O projeto de lei complementar tem como objetivo a atualização da lei complementar número 2, que institui a planta genérica de valores. O projeto institui o setor 4 para o cálculo do IPTU dos imóveis pertencentes à Vidmarsum, com o respectivo do setor 4, correspondente ao valor do setor 3, atualizado pela inflação e com redação de 15%. A redução de cota da cidade do Poder Executivo deverá contextualizar os valores do lançamento para tal setor, uma vez que os imóveis ali situados são de grande extensão e não se pode compará-los aos grandes lotes da área central. Não pode ser comparado aos lotes da área central, uma vez que resultam em valores muito elevados.
A proposta do presente projeto de lei visa justamente a adequação da tributação ao contexto local e às características próprias destes imóveis. Discussão, senhor presidente. Discussão. Eu entendo, senhor presidente, que, senhores vereadores, que tudo que fazemos nessa casa deve ser do conhecimento público e em alguns momentos nós podemos justificar aquilo que nós fazemos e em outro momento podemos explicar quando a justificativa não é muito plausível. E nós aqui lidamos com tudo, né? E lidamos com coisas que não são feitas por nós. Então, quando votamos aqui a planta genérica de valores imobiliários do município de Palmeiras, havia uma situação atípica. Dentro da planta, porque a planta é abrangente, ela trata de uma série de coisas, mas tem as coisas que chamam mais atenção, que é o valor que se dá ao metro quadrado de área e ao metro quadrado de edificação e a relação que ele tem com os impostos, o IPTU, o ITBI, enfim, todo mundo sabe. Naquele momento nós tínhamos um perímetro urbano da sede aqui, nós tínhamos um perímetro urbano indefinido, que era da colônia de Vitomarsum, havia um perímetro urbano, há ainda o perímetro urbano do distrito de Papagaios Novos, de minha região, havia, nem sei se ainda há, mas me parece que não, um perímetro urbano da região de Vieiras, né? Perímetro urbano de Vieiras, que é uma placa ali no lago, quando se vê em Ponta Grossa, escrito assim: cuidado, perímetro urbano. Ali não é perímetro urbano, mas eu entendo o que a placa quer dizer. Mas vamos ao caso específico. Então nós nos debruçamos sobre toda a lei da planta genérica de valores imobiliários e chamou bastante a nossa atenção a redivisão, a readequação, a nova situação que se faria aqui no quadro urbano. Eu lembro que alguns gostaram, muitos, 95% gostaram da lei, porque a lei diminuiu o IPTU na cidade, mas 5% não gostaram, porque aumentou o IPTU dele. Vou pegar, por exemplo, o bairro São José, passou para setor 1, aumentou um pouco o valor do imposto que ele pagaria, mas aumentou porque aumenta, porque o valor do metro quadrado do imóvel dele, tanto do imóvel territorial como do imóvel predial é outro, mas a Vila Rosa, que era no setor 2, foi por 3, diminuiu. Bom, nestes acontecimentos, eu não sei se foi a empresa contratada para fazer o estudo pela prefeitura, se foi alguns técnicos lá do setor de planejamento, de urbanismo, da prefeitura, ou se foi também um pouquinho de falta de atenção de nós, de repente, aí, verificar isso tudo, é que os imóveis da colônia de Vitomarsum foram equiparados a um desses setores aqui, o setor 2, do quadro aqui da cidade, que a justificativa do projeto ali já fala bem. Não dá para você imaginar que um lote de 300 metros quadrados, que tem o metro avaliado em R$7, você possa transportar lá para a colônia de Vitomarsum, onde há um lote de 5.000 metros quadrados, multiplicado pelo 7, vai explodir lá o valor do IPTU dos moradores de lá. E quando isso ocorreu, nós já de imediato verificamos isso, os moradores verificaram antes, porque quem paga, né? E aí já pagaram, e tem razão de estarem irritados, quem estiver irritado, não sei. Mas enfim, e aí eu acompanhei bem aqui dentro a posição de todos os vereadores, a pressão que foi feita na empresa, a conversa que foi feita com a prefeitura, com o prefeito, para que fosse revista essa situação. Sem dúvida, é uma questão de justiça, uma questão de bom senso, de coerência. E imagino que esse é o projeto que está recompondo tudo isso. E pouco de prejuízo talvez tiveram pagado esse, que se recupere nos anos que vem pela frente.
Frederico Marzum, que sempre tem, ao longo dessa história, compreendido bem as necessidades, os passos do município, como que as coisas têm que ocorrer, e sempre tem dado com muita clareza, né, expressado para todo o município de Palmeira a contribuição que tem feito, com o exemplo, com as questões materiais, com o recolhimento de impostos, com a organização que tem lá no setor produtivo, agora no setor turístico, enfim, isso tudo. Eu achei que era prudente e era de bom ouvir nós falarmos um pouco sobre isso, porque é um projeto que nós estamos votando agora e ele não pode ser votado como aquelas outras suplementação de crédito, por exemplo, essa que vai devolver R$270 para Curitiba. Esse é um projeto diferente, um projeto especial e tomara que eu esteja certo. Também ele leva a sensação, a impressão de que nós aqui também estamos atentos e temos pelo menos um pouco de preparo para fazer aquilo que o povo nos mandou aqui para fazer. Obrigado pela atenção. Tem discussão, vereador Eu Rogério. queria dizer umas 2, 3 palavras. Ele trouxe o projeto aqui e eu fui contra o momento. Só isso que eu ia dizer. Discussão. Oi? Então, eu só gostaria de lembrar aos vereadores, a população que isso faz presente, e quando tramitou nessa casa esse projeto da planta genérica, eu questionei os aumentos expressivos de PTU que ocorreriam. E fui taxado por diversas vezes, por alguns vereadores, de mentiroso, que eu estava querendo tumultuar o projeto. Agora está aqui a prova. A prova que houve sim aumentos expressivos, e a população só depois de um ano que pôde legalmente recorrer de novo a esse projeto para que tenha o seu direito de pagar um valor correto. Então, você tem apenas de relembrar os meus vereadores e me justificar, porque no passado eu questionei esse projeto e fui taxado, repito, de mentiroso. Então, está aqui a prova, agora está aqui a prova. Na época eu já comprovei em conversas, inclusive o vereador Rogério falou que o PTU na casa dele teve um aumento expressivo, já foi questionado na época, mas o projeto foi aprovado. Mas aqui está a tempo de corrigir da comunidade de Marzum, e eu acredito que por mais que tenha passado um ano, ainda está a tempo de corrigir para eles. Era só isso. Posso deixar de falar um pouco sobre o que visualizamos? Aí o vereador João Alberto, não quero falar do mesmo assunto que ele já falou, que realmente a contextualização dele foi isso que aconteceu. Passou-se desapercebido a questão do tamanho da área em relação a, de repente, ter estado enquadrado corretamente a característica do imóvel no setor 2, mas o tamanho da área do imóvel em torno de 300 metros, e no Vitor Marcos os lotes são 5 metros, então comparar coisas completamente diferentes. Então, dizer que a proposta que veio, quero também, antes de dizer a proposta, mencionar a luta do nosso vereador, presidente pastor Anselmo, tão logo se identificou as irregularidades, não é irregularidade, é uma falha, realmente é uma falha que passou desapercebida até por esta casa, que não tem a culpa também do ocorrido. Foi um lutador e, graças a Deus, agora está aí para corrigirmos um pouco a distorção que ocorreu especificamente lá no Vitor Marzum. Também dizer que no projeto de lei ele fala uma justificativa de 15%, mas é do setor 3 para o setor 4, 15%. O Vitor Marzum está passando do setor 2 para o setor 4, então não está na justificativa do projeto, mas fomos informados via oral de que as reduções vão chegar a 35% em relação ao que foi lançado no último exercício. Então, essa é a informação que temos e espero que isso satisfaça, faça uma justiça tributária nessa questão do IPTU com relação à comunidade específica do Vitor Marzum. Seria isso. Este projeto vamos em votação nominal.
Vereador João Roberto. Voto sim. Vereador João Sabi. Voto sim. Eu também voto sim. Vereador Rogério Celucci. Eu voto sim. Presidente Pastor Anselmo. Com justiça, voto sim. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 007/2018. Institui a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública prevista no artigo 149A da Constituição Federal do município de Palmeira e da outras providências. Nós temos justificativa desse projeto. O presente projeto de lei complementar tem como objetivo de atualizar a matéria tributária inerente à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, COSIP. A emenda constitucional número 39 inseriu em nossa Constituição o artigo 149A, atribuindo competência aos municípios e ao Distrito Federal para instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o artigo 150, 1 e 3. Os recursos provenientes da arrecadação da COSIP são usados exclusivamente para suprir o custo com o sistema de iluminação pública municipal. A arrecadação é gerenciada pelo município em uma conta específica, sendo, portanto, uma fonte vinculada que será convertida em serviços prestados à comunidade. O serviço de iluminação pública é compreendido da iluminação das vias, logradouros, praças e demais áreas públicas, situados na zona urbana e de expansão urbana do município. Entende como serviço de iluminação pública também a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede da iluminação pública, além de outras atividades correlatas. Só complementando aqui na tabela da justificativa, que temos em 2017 uma arrecadação de 684 mil contra uma despesa de 1.028.000 no custeio de iluminação. Então dá um déficit no final da tabela de 660 mil anualmente. Em discussão, vereador João Roberto. Eu vou falar um pouco desse projeto, porque esse é um assunto que tem incomodado por longos e longos anos. Começou mal e continua mal. Não sei se todo mundo conhece bem essa história, mas é a questão da iluminação pública. E hoje nós falamos aqui da comunidade Rio Marsum e de lá nós temos recebido também inúmeros pedidos de ampliação, de melhoria da iluminação pública em todo o município. Essa história vem de mais de 20 anos que eu conheço ela. No início foi feito um acordo entre a prefeitura e a Copel. Então a Copel fazia a manutenção de toda a rede de iluminação pública e fazia extensão e o que era preciso fazer. E a Copel fazia a arrecadação. As pessoas pagavam iluminação pública lá no talão da Copel. Por quê? Porque era muito mais fácil para o arrecadador. Se você não pagar a taxa de iluminação pública, você não paga o consumo de energia da tua propriedade, da tua casa, a porta, a luz e a luz. Por isso todo mundo pagava. Bom, a Copel fazia isso. A Copel sempre aparecia no final do mês na prefeitura com uma conta desencontrada, que era o famoso encontro de contas. A Copel gastava 3x com a manutenção e arrecadava 1x. E aparecia lá para receber o outro 2x. Vamos melhorar o exemplo, como se fosse 100 mil reais, arrecadava 100 mil, gastava 300, a prefeitura tinha que pagar mais 200 mil. Que coisa estranha é essa? E sempre se trabalhou com a ideia de como é que isso poderia ser resolvido. Me parece que em 2005, alguns
esses anos aí, criou-se, por dispositivo legal, uma lei tratando dessa COSIP. E agora, no ano passado, nós tivemos aqui numa das audiências públicas, da prestação de conta das metas, o Poder Executivo, a diretoria da COSIP nos mostrando que tudo ia muito bem. Eu até fiquei animado, o problema foi resolvido. Mas ele, pelo que eu estou vendo agora, ele não foi resolvido. O problema é o mesmo, só entrou mais gente dentro do problema. Então não é mais a Copel que lida com isso, agora é um grupo de funcionários que tem essa COSIP, que é a instituição que cuida dos registros, mas ela aponta aí essa situação deficitária, uma receita de 800, uma despesa de 1 milhão e pouco, imagina com uns 400 ou 500 mil de desencontro de deficitário que o município tem que pagar. Nós vamos aprovar aqui uma pequena correção que não vai resolver isso, pelo jeito, não vai resolver isso. Então, era de bom alvitre, não sei o que é que poderíamos fazer para provocar o Poder Executivo, de que nos digam para que veio, para que serve essa instituição, essa COSIP. Se é apenas para fazer, se eles vieram apenas para conhecer o que nós todos já sabíamos e tudo continuar como está. Não estou fazendo crítica direta aos funcionários lá, porque talvez não sei direito como é que isso está funcionando, mas me parece que os resultados de hoje são os resultados de ontem. O município está aí subsidiando, né? e aí nós já entendemos que vai continuar as coisas como estão. Dificuldade para ampliar a rede de iluminação pública, dificuldade para trocar as lâmpadas que queimam, e aquelas coisas todas que batem em nós, os vereadores, que andamos aí pela rua, as pessoas nos veem, conversam conosco, nos ligam no telefone e dizem, olha, está queimado um foco aqui na frente da minha casa. E aí a gente vai lá na prefeitura e faz toda aquela romaria para trocar o foco. E lá no final vai perceber ali que tem uma situação deficitária violenta de 500 mil reais. Então, imagino que esse discurso aí sirva de alerta, pelo menos, para que o Poder Executivo e a estrutura que cuida disso lá tentem encontrar um novo caminho. Gostaria apenas de comunicar que o secretário de Finanças esteve na casa defendendo esse projeto e ele nos defendeu de que é um aumento, digamos assim, irrisório para cada um da população, são questões de poucos centavos, mas que no final daria um valor expressivo e corrigiria esse déficit aí de, se eu não estou enganado, 600 mil reais. Gostaria apenas de alertar também que isso trata apenas de uma correção, não há investimento em cima disso. Há vereadores, se não estou enganado, o vereador Pastor que cobrou, perguntou se teria algum investimento em cima, e o secretário afirmou que não, que é apenas a correção. Então isso traz algumas dúvidas. 500, 600 mil a mais para os cofres públicos e tantas ruas precárias de iluminação. Será que não teria que o partido executivo buscar um investimento para essas ruas, que tenha iluminação de forma precária? Então eu já gostaria de manifestar que o meu voto vai ser contrário, como disse, que só busca cobrir, né, a despesa e não busca investimento. Agora, se partido executivo investimento, trocar lâmpadas, buscar lâmpadas de LED, inclusive isso é um investe para depois reduzir, depois haver uma redução, aí eu sou favorável. Agora, simplesmente cobrar da população, eu sou contrário. É sempre assim. Surgiu um problema ali, uma dívida, e agora vamos resolver? Vamos cobrar da população. É um valor pequeno, mas sempre estoura no bolso dos mais fracos. Então, por mais que seja um valor pequeno, o meu voto vai ser contrário, vamos dizer assim, em forma de protesto. Tanto a COSIP, ou antiga taxa de iluminação pública, como era chamada até essa emenda constitucional, quanto a taxa de limpeza pública,
coleta de lixo, tratamento do lixo, que temos um dos melhores modelos de lixo do estado, ou estamos entre os 30% melhores em termos de separação de usina do reciclado, de aterro sanitário. Então, o Tribunal de Contas, a contabilidade pública, entende que, como são fontes específicas do recurso, a essência da taxa é que o valor dela seja custeado. Ela não pode ser deficitária, sob pena de improbidade administrativa. É uma matéria desagradável para debatermos? Eu acho que até é. Mas ela é necessária. Porque se reprovarmos o projeto nesse exercício, o ano que vem esse projeto está aqui de novo. Porque o prefeito vai mandar, porque uma hora o tribunal vai notificar e dizer: meu amigo, você gasta 1,2 milhão através da conta da Copel de iluminação pública, você gasta, se consome através das lâmpadas esparramadas pelo município, e você arrecada 800 mil, 700 mil. Então você tem que tomar uma atitude. Então a atitude é esta. É um pequeno reajuste, como bem falou o vereador deles, mas necessário para a equalização da conta pública. Não tem outra forma. Hoje, como o município está fazendo? Ele está tirando lá 600 mil reais de um recurso livre e jogando para cobrir essa conta específica, que a gente chama lá de contabilidade pública, para cobrir, digamos assim, esse furo. Mas esses valores, 15% iria para a saúde e 25% para a educação. Então, fazendo esse pequeno reajuste, retorna esse valor, 15% para a saúde, 25% para a educação e o restante para os outros investimentos. Acho desagradável no momento, totalmente, eu acho. Mas é necessário. Infelizmente, nem tudo são rosas, como disse minha mãe. E é uma responsabilidade nossa, como vereador, do gestor, infelizmente, fazer essa correção. Então, a essência dessa tabela que está anexo ao projeto de lei da COSIP é tentar manter naquele consumidor que consome menos energia elétrica e ele aplica uma nova forma de cobrança nos maiores consumidores. Ele tinha 3 níveis só de cobrança, vamos dizer nível A, B e C, e agora ele desdobrou em 7 níveis de cobrança. Então, uma pequena correção. As pessoas que consomem menos energias vão sofrer pouco, né? E os que, digamos assim, que têm a capacidade maior, um pouco mais. Vou dar um exemplo aqui até eu peguei a conta da minha casa, hoje pago por mês R$ 9,63 de iluminação pública, R$ 9,63, por um consumo de 150 kVA. E pela estimativa, aqui pela nova tabela, vamos passar a pagar R$ 12,80 e poucos centavos. Então, realmente valores que vai estar aí em 12 vezes, R$ 36 a mais, 40, R$ 50 a mais por ano, arredondando a conta. Então, com relação ao investimento, eu acho que realmente precisa, mas eu também acredito que vamos dar um passo de cada vez. Vamos primeiro equalizar, para depois pensar em investimento. Outro fator também que causou todo esse desconforto, fui buscar, então, de 2/3 de 2015. Eu vou ler um a um porque eu não sou meio. De 2/3 de aumento de tarifa autorizado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Dia 2/3 de 2015, aumento de 36,79%. Em 24/6 de 2015, 15,32%. Em 24/6, acho que deveria se arrepender, reduziram um pouquinho, reduziram 12% no mesmo dia. Então teve um aumento de 3%. Em 24/6 de 2017, teve um aumento de 5,85%. E no mesmo dia também, mas no ano de 2018, 24/6, teve mais um aumento aí de 16%, 15,99%. Então, aí, nesses últimos 3 anos, tivemos um aumento de mais de 60% aqui na energia elétrica, que ajudou. Nós já tínhamos um pequeno problema,
E esse 60% aqui ajudou a causar esses 600 mil reais de, digamos assim, de déficit financeiro na fonte específica. O problema do lixo, parece que da coleta de limpeza pública, parece que está equalizado. Então agora nós estamos tratando desse assunto, que é um assunto que precisa realmente ser olhado do ponto de vista, não é do ponto de vista nem político, mas do ponto de vista da gestão do município, ele é muito necessário. E é isso, Miguel. Em votação nominal. Vereador Alildo Floresta. Sim. Vereador Denis Sanson. Vereador Domingos Everaldo. Sim. Vereador Gilmar Costa. Sim. Vereador João Alberto. Eu voto sim. Vereador João Savi. Eu voto não. Eu voto sim. Vereador Rogério Ceruso. Eu voto não. Vereador Pastor Anselmo. Eu voto sim. Aprovado por maioria. Em primeira discussão, o projeto de resolução número 136, para 2018. Altera o parágrafo 3º do artigo 3º, o caput do artigo 8º e o caput do artigo 17, todos da resolução número 111 de 2015, que estabeleceu normas internas para o regime de adiantamento na Câmara Municipal. Então, o parágrafo 3º diz que as despesas constantes no inciso 1 e 2 deste artigo somente sujeitam ao regime de adiantamento quando não pode subordinar-se ao processo normal de autorização, exigindo por conseguir correspondente justificativa que demonstre a urgência e o interesse público e o não fracionamento de licitação. No artigo 8º, também vai ser alterado, os valores para adiantamento poderão ser de 6 VRMs, não podendo ultrapassar um montante de 60 VRMs ao ano para a Câmara Municipal. Em votação, os vereadores que concordaram permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Encaminhamos à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação o substitutivo ao projeto de lei número 5.180, os projetos de leis número 5.185 a 188 e o projeto de lei complementar 08/2018. A Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, o substitutivo ao projeto de lei 5.180 e os projetos de lei 5.185 a 188 e a Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, o projeto de lei complementar 08/2018 para análise e pareceres. Nesse momento nós teríamos, se tivessem se inscrito, explicação pessoal, o vereador se inscreveu. Estamos indo para o final dessa primeira sessão, teremos uma segunda logo em seguida para julgamento de contas, no momento que os vereadores se tornam juízes, vão julgar, é assim que acontece. E eu gostaria de fazer algumas menções. Primeiro, agradecer o carinho da comunidade de Itimaçu. Nós temos hoje, permita-me, apesar de sério, brincar um pouco, né? Temos quase que mais presidentes aqui hoje do que público, né? Nós temos presidente da cooperativa, presidente da Câmara, presidente da associação, 2 presidentes da Associação de Moradores, um que está saindo, um que está entrando, e assim nós vamos. Mas eu quero saudá-los, bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Tivemos uma reunião bastante interessante ontem de outros moradores de Itimaçu também, onde foi eleita a nova diretoria da Associação de Moradores, uma instituição muito importante para a comunidade, e lá ventilamos o assunto de que o projeto seria votado hoje, que trata do PPTU. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, vereador Marcos Rivas, por fazer menção ao meu nome. E a gente não deve ficar dando tapinha nas costas da gente mesmo, mas um ano de luta. A princípio, até havia uma possibilidade, senhor presidente da cooperativa Arthur Zapates, de
um ressarcimento dos valores que foram cobrados acima. No nosso caso, o meu IPTU, inclusive, subiu 100%. Justificando a fala da Vossa Excelência, vereador dele, saiu certamente por algum motivo, o aumento ele ocorreu expressivamente em Vitimarçu. E na época eu não me pronunciei juntamente com ele, dizendo que houve sim um acréscimo expressivo, porque nós lutávamos para, pelo menos até o meio do ano, durante o ano, rever e reverter essa situação para a comunidade. A legalidade não permite que haja um ressarcimento. Como disse Vossa Excelência, vereador João Alberto, que o Executivo investe muito bem aquilo que cobrou a mais, mas a justiça está sendo feita em tempo e a tempo, por isso essa luta para lutarmos esse projeto este ano ainda. Ele vai em segunda votação na terça-feira que vem. Esse projeto então precisa de 2 votações, e eu quero estender o meu agradecimento cordial aos nobres pares que me ajudaram a votar com harmonia e por unanimidade esse projeto. É uma comunidade, eu queria entrevistar ainda o presidente, eu estava na porta da cooperativa, hoje lá na porta do presidente dele, estava de reunião, não tinha tempo de sair. Eu queria saber hoje ainda, eu já sabia, eram 157 funcionários. Pergunto, por favor, sabe, decora agora rapidinho. 160. Hoje 160 funcionários da cooperativa. Tem uma propriedade em Vitimarçu, não citarei o nome aqui por questão de ética, que só ela estava empregando há pouco tempo atrás 60 pessoas, uma leiteria, entre outras mais. Então Vitimarçu oferece para a área urbana de Palmeira um volume bastante grande, tanto é que sai daqui de Palmeira um ônibus grande e mais um micro-ônibus que a gente chama com pessoas daqui. Vem pessoas de Ponta Grossa, vem pessoas de Porto Amazonas trabalhar em Vitimarçu, temos um lar de idosos lá que também emprega. Enfim, eu poderia justificar aqui realmente a necessidade do município, do Executivo, estar estendendo mãos amigas para a comunidade de Vitimarçu. Tendo em vista também que, como foi setorizado, como foi visto, não existia o setor 4, existia o setor 1, 2 e 3, e nós, mesmo sendo uma colônia, uma área rural, apesar de ter a área urbana lá também, fomos taxados como setor 2. Qual é o setor 2? O setor 1 é centro de Palmeira, setor 2 já é os bairros mais próximos, nobres ainda, o São José agora que passou para setor, isso, passou para setor, São José agora é setor 1. o setor 1 ficou mais caro então, mas justifica porque é um bairro nobre. E nós fomos taxados como setor 2, que realmente não ficou muito digesto, né? Não foi muito delicado. Graças a Deus, um ano de trabalho, como disse também o vereador João Alberto, acompanhou a luta, o combate na Secretaria da Fazenda, no gabinete do prefeito, e se Deus quiser, esse presente será dado com justiça para a comunidade de Vitimarçu, porque muita coisa oferece para a cidade. Além de estar ajudando as instituições filantrópicas de assistência social, como a AMAS, a ANDP e assim por diante, aliviando os corpos públicos. Eu poderia fazer aqui um grande discurso em cima disso. Eu também quero fazer apenas um adendo à COSIP, que o vereador Marcos, se acho bem dizer aqui, desce para nós, me ajuda aí, vereador. Não justificativa, o que significa COSIP? Contribuição para o Iluminação pública. Contribuição para o sistema de iluminação pública. Quando o secretário Luiz Mochicossi esteve nessa casa aqui, defendendo que precisaríamos equalizar, ou seja, pelo menos empatar as contas para não tirar dos cofres públicos e deixar de aplicar em saúde, educação e assim por diante, e até podendo dar impunidade administrativa para o Executivo. A minha proposta foi que se elevasse um pouquinho mais, não só para empatar, mas que pudesse cobrar um pouquinho mais, porque centavos fazem a diferença, e lá no final nós teríamos, quem sabe, 100 mil, 200 mil sobrando, teria um superávit, e que daí sim poderíamos atender novos
novos pontos de iluminação pública e, como bem discursou o vereador Denis Sanson, quem sabe a iluminação de LED, que vai dar um gasto muito melhor e vai começar a sobrar mais. Então eu queria fazer essas menções, saudar aqui também, bom, agora o nosso secretário saiu, de Gestão Pública, Geraldo, que tem acompanhado, estava aqui também, mas vai ficar registrado em câmera, eles vão assistir. O nosso comandante do Corpo de Bombeiros estava conosco aqui também, então fica nosso abraço a quem nos assiste, todos aqueles. E dizer para aqueles que estão pela primeira vez, hoje aqui, inclusive de Marsum, alguns não pela primeira vez, mas viram essa votação de projetos que nós devolvemos R$ 200, R$ 273, e de repente os vereadores que concordaram permaneçam como se encontram. Parece tão vulgar, tão fácil a todos. Eu gosto sempre de explicar, quando tem pessoas novas aqui, que a sala ali das comissões tem as grandes quebras de braços, grandes embates, como chamamos secretários, secretárias, para virem prestar conta do porquê do incentivo subindo, como aconteceu agora com o secretário da Fazenda, que explicou a questão da COSIP. Então, dizer que o trabalho nosso aqui é vigilante, cumprindo o nosso papel, honrando o salário que os senhores e senhoras nos pagam, vivemos dos impostos, né? E por isso que sempre temos que ser vigilantes e guardiões das boas leis aqui nessa casa. Eu agradeço imensamente a cooperação na votação, em especial desse projeto, dessa lei complementar 006, que atinge graciosamente a comunidade de Março. Lembramos os senhores vereadores que na quinta-feira, dia 13, às 19 horas, será realizada a sessão solene para a entrega do Prêmio Cidade e Clima do Brasil. Não está anotado aqui, mas eu peço que todos venham de terno e gravata para nós honrar os nossos premiados. Né? Essa será então a vestimenta. Como nada mais existe a ser tratado na presente sessão, agradeço a presença de todos, em nome de Deus, meu povo, está encerrada a presente sessão.